Antes de ser lançado, Resident Evil 4 teve 3 versões betas. Essas 3 versões betas que foram lançando antes do 4, ou seja, pré-lançadas porque ainda não foram lançadas e apenas testadas. Eu vou lhes apresentar essas betas, mas calma meus caros, calma que eu vou explicar um pouco mais dessa versão. Numa entrevista para a IGN e a GameSpot, o produtor Hiroyuki Kobayashi, eu não sei se eu afirmei certo o nome dele, eu vou deixar aí na tela para vocês verem, afirmou que o Resident Evil 4 teria passado por diversas betas durante seu desenvolvimento, e nomeando-os para suas características, citando 3 versões: a versão Progenitor, aí veio a terceira beta que ele citou, que é a versão Alucinações, depois a quarta, que é a versão desconhecida pelo público. Calma que eu ainda não falei a segunda, vou mencionar agora. Essa segunda versão beta tem a ver com Devil May Cry, ou seja, Devil May Cry, que é uma segunda beta, estaria relacionado à produção de Resident Evil 4, certo? Mas isso foi desconsiderado. Ele não forneceu maiores informações, apenas que o jogo seria muito voltado ao estilo clássico de Resident Evil. Supõe-se que essa versão ainda teria zumbis e passaria apenas alguns meses após Código Verônica, no início de 1999. Eu vou deixar aí para vocês algumas imagens para vocês ir vendo da versão beta antes de ser lançado oficialmente Resident Evil 4, que é a versão original. Partindo para a segunda beta, o demônio deve chorar, ou seja, Devil May Cry. O que tem a ver isso? Calma. Antes do acordo de exclusividade da Capcom com a Nintendo e a produção de começar um novo GameCube, Resident Evil 4 começou a ser planejado para o PlayStation 2, entre 1998 e 2000. Esse protótipo fugia do modelo até então estabelecido na série, mas a ideia em si não foi considerada ruim, e o projeto foi levado à frente, resultando em uma franquia inteiramente diferente, que hoje conhecemos como Devil May Cry. A produção de Resident Evil 4 foi tão longa que no mesmo ano que foi lançado, o terceiro título da série Devil May Cry também foi às lojas. A jogabilidade de Devil May Cry quando não estava em batalha mudava entre ângulos fixos de câmera, como nos jogos de pré-Resident Evil 4, em especial, com a movimentação mais fluida de Código Verônica. Seria um meio termo entre o que temos no Resident Evil clássico e também na nova jogabilidade de Resident Evil 4. Há quem diga que Leon e Dante se assemelham fisicamente. Dante seria o personagem de Resident Evil 4 e não apenas um reaproveitamento da franquia de Leon em outras franquias. Originalmente, ele seria um detetive que investigaria um assassinato em um castelo e que teria os seus poderes de Devil May Cry. Meio estranho, não? Mas seriam explicados cientificamente e não sobrenaturalmente. A explicação para seus poderes seria parte de trama de Resident Evil 4 e ele não usaria uma espada como em Devil May Cry. Terceira beta, Progenitor. Ao final de Resident Evil Gaiden, que foi lançado em 2001, Leon era infectado por um vírus e as consequências dessa infecção aconteceriam durante os eventos de Resident Evil 4. Como fica claro no vídeo promocional, a visão poderia se tornar primeira pessoa, além de uma câmera em terceira pessoa seguindo Leon, muito parecida com o estilo da versão final do jogo. Essa versão foi também conhecida como Progenitor, vírus citado em Resident Evil 0, já que Leon estaria infectado por ele, estaria invadindo o barão desse vírus, sendo contaminado e ficando possuído. Não existe maiores explicações de uma possessão funcionária. Pode-se imaginar um elo com, até então, Beta trabalhando de Devil May Cry, onde Leon poderia ganhar poderes e se transformar num monstro, ou demônio como Dante, o que poderia ser benéfico no game, mas certamente com graves consequências. Ou então seria uma corrida contra o tempo para acabar o jogo encontrando uma cura. A ideia mais simples que poderia ter. Especulando um pouco mais nesse tipo de jogabilidade, Leon teria um timer com um tempo bastante para a possessão, sendo necessário o uso constante de um remédio paliativo que aumentaria seu tempo vivo até encontrar uma cura. 2 locais são mostrados, um castelo com escadas que parecem dar para uma masmorra e um dirigível. Neles, uma fumaça preta persegue Leon, tomando uma forma sólida bem parecida com Ouroboros, ao se aproximar do protagonista. Dá para perceber que desde o início, uma das ideias que não foi abandonada para Resident Evil 4. O jogo teria uma mulher que não seria Ashley,
e que não foi revelado ao público. Nada foi contado se seria a Ada. Nem o seu papel, o que poderia gerar também inúmeras especulações se a companheira de Leon seria outro personagem jogável, ou qualquer outra coisa. Também é interessante notar que ele afirma que Leon estaria se infiltrando no quartel-general da Umbrella. E por último, a quinta beta demo do jogo. Na versão de teste do jogo, como era de se esperar, poucas praticamente insignificantes mudanças ocorreram. A maior delas certamente foi o sistema de menu, que ainda era esquema antigo, com slots para cada item, mas sem restrição dos outros jogos. 12 slots apareciam ao mesmo tempo na tela, com uma barra de rolagem, sugerindo muito mais. De se notar que os tesouros existentes no game também ocupariam esses slots, ao invés de terem um menu próprio, como na versão final. Os mapas eram um pouco diferentes e não completos, mas isso é comum numa versão incompleta, o que mostrasse o que tem nela, sem dar dicas de que o jogo está por vir. Dessa versão, o silenciador para pistola estava presente, apesar de somente ser utilizável com Wesker na versão final. Não existia apenas um silenciador, mas sim 3 deles. Um para a maioria das handguns, para TMP e também para Killer 7. Outro fato notável das armas é que a faca também teria de ser guardada na maleta de inventário. 2 modelos também existem dentro do jogo, dessa versão. Uma é Ashley vestida com a roupa mais apropriada para o inverno, e a outra é possivelmente um placeholder de Jill, usando um vestido vermelho, com casaco e cachecol, remanescente dos testes de como deveria ser Ada. Após várias comparações da jaqueta de Leon parecer com a de Squall, Final Fantasy alterariam a jaqueta para Resident Evil 4 e ainda fizeram com que ele a perdessem após o capítulo inicial do game. Nessa versão, a erva azul ainda existiria, mas não existiria nenhum item combinado com ela, apenas as combinações normais que teriam no jogo final, incluindo a erva amarela. Na versão de teste japonesa do game, existe uma das cabanas da vila inicial, um quadro do Dr. Salvador visto abaixo. Então é isso, galera, eu estou chegando no fim e vale ressaltar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui recentemente neste canal, beleza? E é claro, se você ainda não deu seu like, deixa o seu like aí logo abaixo do vídeo. Se você é foda mesmo, você chegou até aqui acompanhando o vídeo inteiro, mais foda ainda se você já se inscreveu e deu like no vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima, eu fui, tchau!